Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo no canal, desse vídeo dos palpites do dia 13 de fevereiro. Então vamos que vamos. Nos últimos dias aí não tivemos vídeos, mas retornamos. Tivemos probleminhas ali, não consegui gravar, mas agradeço todo mundo aí que acompanha lá no Telegram, que ficou mandando mensagem aqui também no YouTube. E voltamos aí, hoje teremos vídeos, bastante jogos também. Então vamos que vamos aí. Para começar, Charlotte Hornets e Atlanta Hawks, jogo às 9 horas. A gente tem um jogo aqui em Charlotte. Questão aqui, pessoal, de destaques pro LaMelo Ball com 22.9, ele também com 6.1 e ele em assistências com 8.2 assistências. Na parte do Atlanta Hawks a gente tem o Trae Young com 26.9, Capela com 11.5 e ele também aí com 10.2 assistências. Questão, pessoal, de jogadores ausentes aqui não confirmados, a gente tem na parte do Hornets alguns desfalques aqui, mas nenhuma novidade. A gente tem o Ray Jackson aqui que foi pro Hornets, mas provavelmente vai ser trocado e não tá e tá fora da partida. Na parte aqui, pessoal, do Atlanta Hawks, a gente tem bastante gente não confirmada: Trae Young, o John Collins e Bogdanovic. Então tem jogadores importantes. Tem o Saddiq Bey também, que veio do Detroit Pistons. Fica de olho, pessoal, o grupo do Telegram eu atualizo para vocês, mas vou fazer análise aqui baseada, que a equipe vai completa. Questão de classificação, a gente tem o Atlanta Hawks aí em 15º e o Charlotte Hornets em 28º, Duas equipes ali bem distintas ali na tabela. Questão de sequência, a gente tem aqui o Hornets, as últimas 7 partidas aí, 7 derrotas, Uma equipe que geralmente dava bastante pontos, tem uma defesa bem fraca e o ataque raramente, joga bem, mas leva muitos pontos aí. Jogando em casa são 2 derrotas consecutivas, geralmente em jogos também com pontuação equilibrada, Nem sempre bate linhas tão altas porque o ataque realmente ele não ajuda em muitas partidas, Realmente, se não tiver as duas equipes pontuando bem, raramente as partidas batem linhas tão altas. Na parte, pessoal, do Atlanta Hawks, vem de 2 vitórias consecutivas, vem de 2 jogos aí até que razoavelmente pontuados, Jogando como visitante, as últimas 2 partidas são 2 derrotas aí consecutivas, Fora de casa o Atlanta oscila bastante. Confrontos frente a frente, a gente tem aqui nas últimas 3 partidas 2 vitórias do Hornets e 1 vitória do Atlanta. Confronto mais recente, o Hornets venceu, foi uma partida bem disputada, mas venceu aí no segundo tempo. Vamos ver aqui as linhas para a partida. A gente tem o favoritismo para o Atlanta Hawks. Para mim, o Atlanta Hawks vence essa partida, Eu acho que o Hornets ele tá com bastante dificuldade, mesmo jogando em casa. Eu acho que a equipe não vai conseguir vencer. Então a gente pode pegar o handicap aqui, pessoal. Cadê? Pro Atlanta, ao menos 3.5 aqui, eu acho mais interessante. Questão de pontuação. Pra mim, galera, eu acredito que vai ser uma partida bem pontuada. Então, pro embate, essa linha aqui é de 236.5 para a partida do dia de hoje. Nossa próxima partida é Cleveland Cavaliers e San Antonio Spurs, jogo às 9 horas. A gente tem um jogo aqui em Cleveland. Questão, pessoal, de destaques aí pro Donovan Mitchell com 26.9, o Allen com 9.9 rebotes e o Garland com 8 assistências. Na parte aqui do Spurs a gente tem o Keldon Johnson com 21.8, Collins com 5.8 rebotes e a assistência aqui o Jones com 6.3 assistências. Questão, pessoal, de jogadores ausentes aí não confirmados. Na parte do Cavaliers, equipe bem completa. E aqui na parte do Spurs a gente tem bastante gente aí não confirmada. Também ficar de olho no grupo do Telegram se tiver alguma mudança, ou algum jogador aí que não for jogar. É muito importante, eu aviso para vocês. E qualquer tipo de questão de mudança de entrada, como eu falei, eu também aviso lá. A gente tem o Cleveland em 5º e o San Antonio aqui em 29º. Realmente aí, 2 equipes bem distintas. O San Antonio vem muito mal e o Cleveland vem jogando muito bem. Questão de sequência, a gente tem nas últimas 10 partidas aí, o Cleveland perdeu apenas 2 jogos, vem numa sequência de 6 vitórias consecutivas, jogos aí pouco pontuados, raramente bate uma linha muito alta de pontos, porque é uma defesa muito forte e muito boa do Cleveland, e isso aí realmente acaba deixando as partidas um pouco menos pontuadas. Na parte do
San Antonio Spurs, as últimas 10 partidas aqui são 10 derrotas, galera. E vem de partidas aí que tá levando bastante pontos, a defesa bem fraca mesmo, o ataque conseguiu ir bem aqui contra o Detroit, mas era uma equipe do mesmo nível praticamente. E a equipe não conseguiu vencer, mas são partidas geralmente bem pontuadas aí. Como visitante, as últimas 6 partidas são 6 vitórias aí. São 6 vitórias, 6 derrotas consecutivas, né? Desempenho bem ruim. Confronto frente a frente, tivemos um confronto. Foi uma partida até que pegou uma pontuação interessante pelo o Cleveland ter uma defesa bem forte, mas a defesa está bem mais forte nesse momento, vem num momento muito bom a equipe do Cleveland, então provavelmente o Detroit Pistons não vai conseguir pontuar muito bem. Desculpa, o San Antonio Spurs não vai conseguir pontuar muito bem nessa partida. Jogando aqui, vamos ver as linhas, pessoal, para a partida. Cadê? Favoritismo bem alto pro Cleveland. Pra mim o Cleveland vence. Não deve ter dificuldade nessa partida. Esse handicap aqui, pessoal. Acho que a linha também tá um pouco aqui exagerada pra pré-partida, né? Eu acho que no ao vivo é melhor pegar uma linha um pouco mais baixa pro Cleveland, mas também o Cleveland vence a partida, né? Pega uma linha de -9 aqui no ao vivo. Questão aqui, pessoal, de pontuação, acredito que não vai ser uma partida bem pontuada. Para mim aqui é o menor de 227.5, né? Como eu disse, provavelmente o Cleveland vai jogar bem, mas o San Antonio acredito que não vai ter muito espaço aí para pontuar. Nossa próxima partida é Indiana Pacers e Utah Jazz, jogo às 9 horas. A gente tem um jogo em Indianápolis, né? Indiana jogando em casa. Questão de destaque aí pro Haliburton com 19.8. Miles Turner com 7.9 e o Haliburton com 10.1 assistências. Na parte do Jazz a gente tem o Mark ali com 24.8, ele também aqui com 8.5 e o Russell Westbrook com 7.5 assistências, né? O Westbrook tá fora aí, pessoal, ainda não tá disponível para jogar. É uma aquisição aí talvez seja interessante pro Jazz, vamos ver como vai se comportar. Na parte do Indiana Pacers, alguns jogadores não confirmados, principalmente que o Haliburton e o Miles Turner não confirmados, fica de olho neles, né? São caras importantes aí para a equipe do Indiana. Questão de classificação, a gente tem o Jazz aqui em 19º, o Indiana Pacers aqui em 25º, né? São duas equipes ali que não vêm tão bem na competição, principalmente o Indiana Pacers. Questão aqui, pessoal, de sequência, Indiana aí nas últimas 10 partidas apenas 2 vitórias, não vem bem, vem de 4 derrotas consecutivas, geralmente partidas aí bem pontuadas, né? Pega pontuações interessantes, a defesa não tá conseguindo ter um desempenho interessante ali, o ataque equilibrado, né? Jogando em casa, pessoal, as últimas 6 partidas aí apenas 2 vitórias e 4 derrotas. Já na parte aqui do Jazz, a gente tem a equipe também não vem tão bem. Nas últimas 5 partidas aí são apenas uma vitória, mas são jogos também bem pontuados. Jogando como visitante, as últimas 3 partidas, uma vitória e 2 derrotas, né? Tendência a um jogo ali com uma pontuação até que razoável. Confronto frente a frente, tivemos um confronto, né? Foi uma partida aí muito pontuada, bateu linha bem alta aí de ponto, né? De pontos. E o Jazz venceu aí sem nenhuma dificuldade. Vamos ver as linhas aqui para a partida. Favoritismo pro Indiana Pacers, né? Bem pequeno favoritismo aqui pro Pacers. Eu acho que para essa partida aqui, galera, o handicap pro Jazz eu acho mais interessante, né? Acho que o Pacers está muito mal mesmo, né? O Jazz ali eu tô gostando mais do estilo de jogo, desempenho deles jogando aí as últimas partidas. Então para mim, pega uma linha de mais 3.5 pro Jazz, né? Pode perder até por 3 pontos nessa linha aqui, mas eu acho que é interessante esse handicap aqui pro Utah Jazz. Questão de pontuação, acredito aí, pessoal, que bate essa linha aqui de 233.5 para a partida do dia de hoje. Nossa próxima partida é Philadelphia 76ers e Houston Rockets, jogo às 9 horas. A gente tem um jogo aqui em Filadélfia. Questão, pessoal, de destaques aí para o Joel Embiid com 33.4, ele também com 10.2 rebotes e assistências do James Harden com 10.8 assistências. Na parte aqui, pessoal, do Rockets a gente tem o Jalen Green com 21.8, Sengun com 8.7 e o Porter Jr. com 5.6 assistências. Questão de jogadores ausentes, a gente tem o Embiid aqui não confirmado, então ficar de olho, pessoal, o grupo lá do Telegram, como eu sempre falo para vocês, essa confirmação, porque é um cara importantíssimo, né, principal pontuador, e quando ele não joga, a equipe não vai ter o mesmo desempenho.
A parte do Houston, a gente tem o Porter Jr. não confirmado, mas a equipe tá bem completa. Questão de classificação, Philadelphia em quarto e o Houston aqui em 30º, né? Realmente ele é a pior equipe da NBA e vem com desempenho defensivo aí muito ruim, e ofensivo piorou, né? Bem mal, mas bem mal mesmo a equipe. Questão de sequência, o pessoal do Philadelphia aí vem de 2 vitórias consecutivas, vencendo aí o Nets e o New York Knicks. Jogando em casa, desempenho nas últimas 5 partidas são 4 vitórias e 2 derrotas. Desculpa, são 4 vitórias e 1 derrota. Partidas aí, as últimas 3 não pegaram pontuação muito alta. Essa é uma defesa muito consistente, o ataque também tá equilibrado, mas não para partidas aí tão pontuadas. Na parte pessoal do Houston, as últimas 5 partidas são 5 derrotas. Como eu falei para vocês, uma defesa que leva muitos pontos e um ataque que não consegue pontuar muito. Como visitante, as últimas 3 partidas são 2 derrotas e apenas 1 vitória. Confrontos diretos, a gente teve um confronto, né? O Houston venceu o Philadelphia na prorrogação. Foi um confronto bem fora da curva, uma zebra, né? Como a gente pode pontuar aí, mas aconteceu. Vamos ver as linhas para essa partida. Favoritismo bem alto aqui para o Philadelphia. Eu acho bem difícil aí o Houston vencer do Philadelphia. Eu acho que o Philadelphia deve vencer com uma certa tranquilidade, mas NBA, né? Tudo pode acontecer. Mas pré-partida, pessoal, ó, essa linha de menos 12.5 eu acho até que justa assim, pela fase das duas equipes, né? E os times também. Então, pra mim, essa linha pré-partida é interessante, mas pra mim no ao vivo é melhor ainda pegar uma linha aqui, ó, menos 9.5 pro Philadelphia. Eu acho essa linha aqui interessante pro ao vivo. Questão, pessoal, de pontuação aí pra partida, acredito que bate essa linha aqui, ó, de 221.5, né? Muito em relação à defesa do Houston, que é uma defesa bem fraca. Eu acho que Philadelphia vai pontuar muito bem pro dia de hoje aí. E como é uma linha até que baixa, tem grande chance aí de estar batendo. Nossa próxima partida é Miami Heat e Denver Nuggets, esse jogo às 9h30, a gente tem um jogo em Miami. Questão de destaques aí pro Jimmy Butler com 21.9, Bam Adebayo com 10.1 rebotes e o Kyle Lowry com 5.3 assistências. Na parte aqui, pessoal, do Denver, a gente tem o Jokic com 24.9, ele também com 11.4 rebotes e assistências aí com 10.1 assistências, né? Média de triple-double para ele. É fora normal, realmente absurdo aí o desempenho dele e provavelmente deve ser MVP novamente da temporada, né? Tá bem difícil tirar dele. Questão, pessoal, de jogadores ausentes não confirmados. Na parte do Miami a gente tem aquela lista bem grande, né? Como sempre, o Miami tem listas aí de jogadores não confirmados e ausentes. Mas fica de olho, pessoal. Tem muitos jogadores importantes aqui, o Tyler Hero, Bam Adebayo aí, né? Não confirmados. Na parte do Denver a gente tem o Jamal Murray e o Gordon também não confirmados. Vamos ver. Questão de classificação. Denver em terceiro e o Miami em nono. Duas equipes ali que fazem campanhas interessantes, né? Questão aqui de sequência, o Miami vem de 3 vitórias consecutivas. Jogos geralmente pouco pontuados, pessoal. O Miami é um time que controla um pouco mais a bola. Não é um time aí que é tão ofensivo, né? E tem uma defesa bem interessante. Questão de jogando em casa, as últimas 5 partidas são 5 vitórias aí consecutivas. Na parte do Denver, a gente tem uma equipe nas últimas 7 partidas, pessoal, são aí 5 vitórias e 2 derrotas. Teve algumas osciladas aqui contra o Orlando e contra o Minnesota. Foram jogos aí que a equipe poupou muitos atletas e realmente ele acabou não tendo um desempenho tão bom. Mas é uma equipe que tem um ataque muito bom aí e uma defesa também muito boa. Como visitante, desempenho aqui nas últimas 6 partidas são 4 derrotas e 2 vitórias, como eu falei, algumas delas com desfalques, então a equipe não foi totalmente completa. Questão de confronto frente a frente, a gente teve um confronto só nessa temporada, o Denver venceu e foi uma partida bem pontuada. Vamos ver as linhas para a partida. Foi uma partida bem equilibrada, pessoal, aí não temos um leve favoritismo para o Miami Heat, mas eu acho que para essa partida o Denver a gente pode pegar um handicap positivo para a equipe de Denver. Aqui, ó, a gente pode pegar essa linha de mais 3.5, eu acho uma linha interessante. Particularmente eu gosto mais do estilo de jogo do Denver. Mesmo ali jogando fora de casa, galera, eu acredito que
a equipe vai surpreender a equipe do Miami Heat. Questão de pontuação, acredito que bate essa linha aqui ó, de 219.5. Geralmente o Miami ele não vem jogos muito pontuados, mas eu acho que essa partida em especial aí deve bater essa linha, que também não é uma linha muito alta. A gente pegar o último confronto entre as duas equipes, foi até que um jogo bem pontuado, para as linhas das duas equipes, que o Nuggets até que pega linhas pontuação bastante altas, mas o Miami ele geralmente trava um pouco mais a partida. Mas acho que pro dia de hoje aí, essa linha aqui é interessante, 219.5. Nossa próxima partida é New York Knicks e Brooklyn Nets, jogo às 9h30. A gente tem um jogo aqui em Nova York, que são de destaques aí, Julius Randle com 24.9. Questão de rebotes aqui 10.8 e o Jalen Brunson com 6.2 assistências. Na parte pessoal do Nets, a gente tem o Dinwiddie aí, que veio do Dallas, jogando muito bem com 17.7. Na parte de rebotes aí, o Claxton com 9.1 e o Simmons com 6.3 assistências. Questão pessoal de jogadores ausentes aí, a gente tem o Curry na parte do Nets e o Robson aqui na parte do New York Knicks. Questão de classificação, a gente tem o Nets em sétimo e o New York Knicks em 12º. Questão de sequência, a gente tem o Knicks aqui de vitória contra o Jazz, vem nas últimas 4 partidas aí 3 vitórias e 1 derrota, partidas aí que não estão pegando linhas tão altas de pontos, tá caindo um pouco o desempenho ali, ofensivo do New York Knicks. Na parte defensiva também tá até que interessante. As equipes têm uma tendência geral aí, deu uma queda de pontuação, talvez um pouco de cansaço também influenciou no desempenho das equipes em questão de pontuação. Jogando em casa, as últimas 2 partidas são 2 aí vitórias consecutivas. Na parte do Nets, a equipe vem perdendo, porque realmente é uma troca grande, até a equipe se adaptar, tem bastante coisa para fazer, então vai acabar oscilando mesmo. Então nas últimas 4 partidas aí são 1 vitória e 3 derrotas. Jogando como visitante, as últimas 2 partidas são 2 derrotas aí, jogos bem pontuados também. Na verdade a defesa, com desempenho bem ruim, levando bastante pontos, não é bom, fora de casa o Nets tem bastante dificuldade. Questão de confronto frente a frente, a gente teve 2 confrontos nessa temporada, o Brooklyn venceu os 2 jogos aí, o último foi um jogo bem pontuado, mas como eu falei pessoal, o time do Nets foi praticamente reformulado inteiro, então fica bem difícil aí a gente se basear nessas atuações. Vamos ver as linhas para a partida. Favoritismo aqui pro New York Knicks, para mim, o Knicks vence a partida, linha de vitória pro Knicks aqui eu acho interessante. Questão aqui pessoal de pontuação, para mim bate essa linha aqui de 219.5, mas é uma partida que, lembrando que tem um certo risco, o Nets tá reformulado, tem alguns jogadores importantes ali, e pode ser que venha com um estilo de jogo um pouquinho mais ofensivo e vença a partida também. Então por isso que a linha tá bem semelhante ali, mas meu ponto de vista pela organização da equipe, e a sequência dos últimos jogos, a equipe do Knicks vence a equipe aí do Nets. Nossa próxima partida é Chicago Bulls e Orlando Magic, jogo às 10 horas. A gente tem um jogo em Chicago, questão aí de destaques aí pro DeRozan com 25.5, Vucevic com 11.4 e aqui o DeRozan com 5.1 assistências. Na parte do Orlando a gente tem um banqueiro com 20 pontos, Carter Jr. com 8.9 e o Fultz aqui com 5.4 assistências. Na parte pessoal, jogadores ausentes aí não confirmados, a gente tem nenhuma novidade dos dois lados, os mesmos atletas. Vamos ver a questão de classificação, o Chicago em 22º e o Orlando em 26º, duas equipes ali que não fazem campanhas tão interessantes. Questão de sequência pessoal, o Chicago vem de 3 derrotas consecutivas, como eu sempre falo, o Chicago é aquela equipe que engata 3 vitórias consecutivas, aí depois perde 3 jogos, então é uma equipe que oscila bastante, é difícil aí confiar na equipe do Chicago Bulls. Jogando em casa, vem de 3 vitórias consecutivas. Na parte do Orlando, vem de, nas últimas 3 partidas, 1 vitória e 2 derrotas, uma equipe aí que também oscila bastante, por isso está nessa classificação. Tem dia que o ataque funciona bem, outros dias não, aí a defesa também tem bastante oscilação. Como visitante, as últimas 4 partidas são 3 vitórias e 1 derrota. Questão de confrontos diretos, a gente teve 2 jogos, o Chicago venceu um e o Orlando venceu outro,
jogos aí com pontuações razoáveis. O último até que pegou uma linha interessante aí de pontos, né? O Chicago venceu também aqui com uma certa facilidade, jogando... Vamos ver aqui as linhas, na verdade, né? Eu ia falar jogando, né? Não tem nada a ver, já falamos. Ó, favoritismo aqui, pessoal, pro Chicago Bulls. Eu acho que essa partida a gente pode pegar um handicap pro Orlando. Handicap positivo aqui, ó, pro Orlando, linha de mais 7.5. Acredito que é uma linha interessante. O Chicago Bulls não passa tanta confiança assim não. O Orlando nas últimas partidas está passando um pouco mais de confiança. E essa linha aqui ele pode perder até por 7 pontos. Então, ali, se confirmar o favoritismo do Chicago Bulls, né, aí a gente tem uma vantagem de 7 pontos aí pro Orlando. Então, para mim, a gente quer positivo Orlando Magic. Questão de pontuação para a partida. Acredito, pessoal, que bate essa linha aqui, ó, de 222.5. Nossa próxima partida é Oklahoma City Thunder e New Orleans Pelicans, jogo às 10 horas. A gente tem um jogo em Oklahoma. Questão, pessoal, de destaques aí pro Shea com 31 pontos, o Giddey com 7.9 e ele também aqui com 5.9 assistências. Na parte pessoal do Pelicans, o Zaya com 26 pontos, Valanciunas com 9.8 e o CJ McCollum com 5.8 assistências. Na parte aqui, pessoal, de jogadores ausentes não confirmados, na parte do Oklahoma sem nenhuma novidade. Na parte do Pelicans a gente tem uma McCollum aqui não confirmado para a partida, ficar de olho que é um cara importantíssimo aí, né? E o Zion continua fora. Questão de classificação, a gente tem aqui o Pelicans em 14º, né? E o Oklahoma em 18º. Questão de sequência, as últimas 4 partidas, o Oklahoma venceu 3 jogos e perdeu 1, jogos bem pontuados, né? O Oklahoma ali com geralmente jogos são bem ofensivos, né? Dá bastante espaço para os seus adversários e o resultado é esse aqui, jogos com bastante pontuação elevada. Jogando em casa, as últimas 4 partidas são 2 vitórias e 2 derrotas, também jogos bem pontuados. Na parte do Pelicans vem de derrota aí pro Cleveland, mas vinha de 3 vitórias consecutivas, né? A equipe começou a engrenar aqui, mas acabou perdendo. Mas a evolução, né, da equipe é bem interessante, principalmente com a volta do Brandon Ingram, que vem ajudando demais a equipe. Como visitante, as últimas 3 partidas são 3 derrotas aí consecutivas. Questão de confrontos frente a frente, as últimas 2 partidas aí que a gente teve nessa temporada, né, o Pelicans venceu os 2 jogos e o último jogo foi bem pontuado. Tem esse ser um jogo bem disputado também, pessoal, com uma pontuação até que interessante. Vamos ver as linhas aqui. Favoritismo pro Oklahoma. Eu acredito que para a partida do dia de hoje, galera, eu acho que o handicap aqui positivo pro Pelicans é uma linha interessante, né? Mesmo jogando fora de casa, eu acho que o Pelicans vai surpreender. Então uma linha aqui, ó, de mais 4.5 pro Pelicans, eu acho legal para a partida. Questão de pontuação, para mim bate essa linha aqui, ó, de 232.5. Nossa próxima partida, Dallas Mavericks e Minnesota Timberwolves, jogo às 10h30. A gente tem um jogo em Dallas, questão aí de destaques para o Luka Doncic com 33.3, ele aqui em rebotes com 8.9 e o Luka Doncic com 8.2 assistências também. Na parte do Timberwolves, o Edwards com 24.6, o Gobert com 11.4 rebotes e o McCollum com 7.6 assistências. Questão, pessoal, de jogadores ausentes. Na parte do Dallas a gente tem o Tim Hardaway aqui não confirmado e o Maxi Kleber continua fora, né? Na parte aqui, pessoal, do Minnesota a gente tem o Gobert aqui não confirmado, né? O Karl Anthony Towns ainda sem previsão para retorno. Questão, pessoal, de classificação, o Dallas em 10º e o Minnesota em 16º. Questão de sequência, né? O Dallas vem de derrota para o Sacramento na prorrogação, mas vem jogando muito bem, né? O Kyrie Irving aí se encaixou muito bem na equipe. A equipe tá tendo um desempenho interessante, mas perdeu a última partida ali com detalhe, né? O De'Aaron Fox jogou muito bem, realmente não tinha como parar a equipe do Sacramento nesse jogo. Mas se a gente pegar aqui a sequência, né? As últimas 4 partidas são 3 vitórias e 1 derrota, jogos aí bem pontuados. Jogando em casa, as últimas 2 partidas são 2 vitórias aí consecutivas. Na parte do Minnesota, a equipe vem oscilando bastante aqui com a perda do D'Angelo Russell, que é um cara importante, acabou afetando bastante, né, a equipe ali do Minnesota. Então vem oscilando nas últimas, se a gente pegar as últimas 5 partidas, são 2 vitórias e 3 derrotas, geralmente jogos bem pontuados, né, jogos ali que a equipe vai bem para cima, mas a defesa tá pecando bastante ali. Como visitante,
as últimas 4 partidas são 2 derrotas e 2 vitórias. Questão, pessoal, de confronto frente a frente, a gente teve 2 jogos nessa temporada. O Dallas venceu um e o Minnesota venceu o outro. Jogos aí, pessoal, com pontuações baixas, né? Jogos ali pouco pontuados. Vamos ver as linhas para a partida. Lembrando que tivemos algumas mudanças nas duas equipes, isso aí pode afetar bastante também esse desempenho em frente a frente. Favoritismo bem alto para o Dallas Mavericks. Eu acho que para essa partida, pessoal, o Dallas deve vencer. Eu acho que em casa, principalmente, o desempenho é bem interessante. Então, para mim, pessoal, essa linha aqui, ó, de menos 5.5 para o Dallas é uma linha interessante. Questão de pontuação. Para mim, galera, acredito que bate essa linha aqui, ó, de 227.5 para essa partida. Essas peças que mudaram nas equipes ali, eu acho que vai dar um ritmo diferente para a partida. Então, para mim, bate essa linha de pontuação de 227.5. Nossa próxima partida, Golden State Warriors e Washington Wizards, jogo às meia-noite. A gente tem um jogo em São Francisco, questão de destaques aí para o Stephen Curry com 29.4, Kevin Luna com 8.6 e o Damon Green com 6.9 assistências. Na parte, pessoal, do Washington Wizards, a gente tem o Porzingis com 22.6, Porzingis também com 8.7 rebotes e assistência aqui o Morris com 5.4. Questão de jogadores ausentes, o Kuzma não confirmado, mas provavelmente ele deve ir para a partida. Na parte aqui do Golden State Warriors, a gente tem o Curry continua fora aí, galera, o Wings não confirmado e o Peyton fora, né, o cara que deve ajudar bastante a equipe retornando aí, né, nessas trocas. Lembrando que o Golden State está jogando em casa. Questão de classificação, a gente tem aqui o Golden State em 17º e o Washington em 21º. Confrontos aí, sequência de confrontos, a gente teve sequência de jogos, na verdade, né? A gente tem o Golden State de 2 derrotas consecutivas. Geralmente tem jogos aí mais pontuados. Contra o Lakers aqui não pegou uma linha tão alta de pontuação não, mas vinha aí de uma sequência alta de jogos com bastante pontuação. A equipe vem oscilando bastante, que nas últimas 6 partidas aí são 2 vitórias e 4 derrotas. Jogando em casa o desempenho melhora bastante. Nas últimas 6 partidas, 4 vitórias e 2 derrotas. Na parte do Washington, a equipe vem de 2 vitórias consecutivas, né, contra o Indiana e contra o Hornets. Como visitante, desempenho também até que é interessante. As últimas 5 partidas aí são 4 vitórias e apenas uma derrota, e uma derrota bem apertada aqui contra o Brooklyn Nets. Confrontos frente a frente, a gente teve nessa temporada um confronto e o Golden State venceu. É uma partida bastante pontuada também. Vamos ver as linhas para o dia de hoje. Cadê? Favoritismo, pessoal, para o Golden State Warriors, uma linha aqui de menos 4. Por jogar em casa, realmente o Golden State é favorito, né? Tem um time muito forte jogando dentro dos seus domínios, mas não vai ser fácil não. O Washington vem fora de casa muito bem, né? A gente, para essa partida aqui, galera, a gente pode pegar uma linha. Vamos ver uma linha aqui, ó, menos 2.5 para o Golden State Warriors. Eu acho interessante, sim, mas ficar de olho com essa partida aqui, tem um certo risco também envolvido, né? Mas para mim, ó, menos 2.5 Golden State. Questão de pontuação, acredito aí que vai ser uma partida bem pontuada, então vai bater essa linha aqui, ó, de 227.5, né? A chance bem alta, como eu vi para vocês ali, né? As duas equipes tem jogos um pouco mais pontuados, vão um pouco mais ofensivamente ali, né? Então essa linha aqui é interessante. E para finalizar, Portland Trail Blazers e Los Angeles Lakers, jogo às meia-noite. A gente tem um jogo em Portland, questão de destaques aí pro Damian Lillard com 31 pontos, Nurkic com 9.4 e o Lillard com 7.3 assistências. Na parte do Lakers, LeBron James com 30.2, Anthony Davis com 12.2 e o LeBron James também com 7 assistências. Questão, pessoal, jogadores ausentes aí. Na parte do Portland, bastante gente aqui não confirmado, né? O Jeremy Grant não confirmado, o Nurkic tá fora, que é um cara importante na parte defensiva. Ficar de olho aí, galera. Se tiver mais alguma novidade, eu aviso pra vocês. Questão na parte do Lakers, LeBron James não confirmado ainda e o Anthony Davis também não confirmados. A equipe do Lakers tem bastante mudanças, então muita coisa tá mudando na equipe. Pode ter algumas oscilações também, né, até a equipe se ajustar. Mas a tendência é melhorar o time do Lakers. Questão de classificação, em 20º aqui o Portland e 24º o Lakers, né? Precisa realmente melhorar esse desempenho aí para pegar um play-in pelo menos. Questão aqui, pessoal, do Portland,
Nos últimos jogos, as últimas 4 partidas são apenas uma vitória, né, e 3 derrotas. A defesa não tá muito boa, né? São jogos bem pontuados aí porque o ataque tenta realmente ter um desempenho interessante, tá tendo, mas a defesa aí é o ponto crítico do Portland para não vencer as partidas. Jogando em casa, a gente tem equipe que oscila bastante, né? Mas aqui, ó, se a gente pegar as últimas 6 partidas aí, são que 3 vitórias e 3 derrotas, né? A parte do Lakers vem de vitória contra o Golden State Warriors, mas vem de 3 derrotas aí contra o Milwaukee Bucks, Oklahoma e Pelicans. Né? Jogos também do Lakers são jogos bem pontuados, a tendência de ser uma partida também bem pontuada. Como visitante, as últimas 4 partidas são 3 vitórias e 1 derrota aqui pro Pelicans. Fora de casa, o Lakers até que desempenha interessante. Questão que o pessoal de confrontos diretos, a gente teve 4 confrontos, o Lakers venceu os últimos 2 e o Portland venceu o primeiro. As últimas 2 partidas aí, partidas bem pontuadas. Vamos ver as linhas pro dia de hoje. Favoritismo aqui, pessoal, pro Portland. Eu acho que para essa partida o handicap pro Lakers aí é interessante. Pega essa linha aqui, ó, mais 4.5 pro Lakers. Acho que o Lakers deve dificultar bastante a vida do Portland aí. Questão, pessoal, de pontuação, para mim, maior de 234.5 para essa partida. Então é isso aí, galera. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Vou deixar o bilhete no final do vídeo e até a próxima. Fui!